Meu nome é Paulo, tenho 55 anos e na minha infância eu tive uma infância bastante feliz e pude ver os meus pais lutando e felizes. Então eu foquei no estudo, consegui ter sucesso, fiz ciências contábeis na faculdade, depois fiz pós-graduação em administração, depois fiz um mestrado em controladoria e, por fim, fiz o doutorado em comunicação social. E paralelo, eu tinha as empresas que eu cuidava, que eram dos outros, e tinha as minhas. Morava muito bem, um imóvel grande, confortável, luxuoso, tinha outros imóveis, tinha carros esportivos, carros antigos, moto potente, tinha lancha, eu tinha uma excelente condição. Mas aquele vazio estava sempre lá, sempre perdurava, e eu não conseguia preencher o vazio. Então não era mais um carro esportivo, ou uma outra moto mais potente, ou uma viagem dos sonhos. Isso acabou não resolvendo mais. Me casei muito novo e desse relacionamento eu tive 3 filhos e durante ele começaram a muitas mentiras, tá? Relacionamentos fora do casamento e uma mentira atrás da outra. E eu achava que eu era um pai, depois que eu descobri que eu não era. Por quê? Eu colocava só o dinheiro, então eu não tinha... Bom, essa parte foi difícil para mim, né? Porque aquele homem de sucesso, na realidade ele consegue descobrir bom, vamos em frente. Ele consegue descobrir que ele não foi um bom pai. Eu perdi grande parte das finanças que eu tinha e vieram muitos processos, tá? Com 14 eu parei de contar. E aí ninguém me aceitava mais para trabalhar. E aí o segundo relacionamento já estava em andamento. Aí quem saía cedo, 6 da manhã, era ela para trabalhar. Quem chegava à 00:30 era ela, porque ela trabalhava de dia numa indústria e à noite ia lecionar. Quer dizer, chegava em casa 00:30. E isso acabou gerando um conflito grande entre nós, as discussões, porque ela queria mandar, ela era mandona. A questão nossa é que nós dois éramos muito independentes. Eu comecei a ver coisas, ouvir coisas, eu via vulto, eu achava que ela estava rindo de mim, assim, frente a frente, só tinha nós dois. Ela descia de carro, uma rampa que tem, eu olhava, achava que ela estava com alguém. Quer dizer, eu comecei a ficar esquisito, ok? Perturbado. E em relação a isso, é evidente que o relacionamento acaba não sustentando. Falei, não quero mais continuar com você. Estou pedindo a separação. E eu fui para a casa dos meus pais. Meu pai era vivo na época. Depois eu pedi licença para meu pai, fui para baixo, fui para o porão lá onde ele morava, arrumei o local, fiquei. E lá eu vivi, vamos dizer assim, um dos piores momentos do eu comigo mesmo. Eu não dormia, lá eu chegava a suar à noite, sabe? De tensão, a luz apagada, eu tinha medo, e chegava à noite, era horrível. E eu estava sozinho, e eu tinha vergonha de falar, eu quero voltar para aí, né? Eu falei, agora eu tenho que me virar aqui. Ela conversou com a irmã dela, que já era da igreja, e a irmã dela falou, vem comigo. E levou ela para conversar com o pastor, e ela estava frequentando, e ela resolveu se batizar. Eu falei, tá louca, já se viu, né? Tantos anos a gente ficou tentando procurar algum lugar, e agora só por causa da separação? Eu falei, não, mulher não está bem não. Aí eu vi uma Ellen diferente, uma Ellen serena, tranquila. Eu falei, ué, o que será que aconteceu? E eu ansioso, ainda, sabe, não sabendo como reagir, sem equilíbrio, eu vi uma mulher equilibrada, tranquila, conversando para mim numa boa. Aí eu falei, não, eu queria voltar. Ela falou, não, eu estou aqui, não é para voltar. Eu estou aqui
cuidando de uma alma. Eu falei, ué, uma alma? Eu falei, que expressão é essa, né? Eu não tinha ouvido essa expressão ainda. Ela falou, eu estou aqui pela sua alma. Aí ela falou assim, olha, estou frequentando uma reunião, um local, e está me fazendo muito bem. Quer ir junto? Eu aceitei, não para ir junto, para mim ficar bem, etc. Eu aceitei, porque eu falei, bom, é a única alternativa no momento que eu tenho para estar perto dela, para tentar reconquistá-la. E aí eu fui. Olha, lá eu ouvi falar de Deus de uma maneira diferente, como eu nunca tinha ouvido. E aquilo me chamou a atenção. Lá procurava a palavra e explicava. Explicação, algumas que eu nunca tinha ouvido, e aquilo começou a chamar a atenção. E eu comecei a ficar curioso, vamos dizer. E aí eu continuei frequentando. Só que de repente, aquilo que eu buscava, que era a Ellen, eu fiz assim, ó. Falei, aí que está meu erro. Eu falei, eu estou focando no dinheiro, ou nas pessoas, nas coisas. Me mostraram que eu devia procurar Deus primeiro. Aí, como que eu deveria fazer? Eu não sabia como fazer, eu achava que eu sabia, mas não sabia. Aí era reconhecer os pecados. Falei, nossa, quanto! Meu Deus, tenha misericórdia! Aí, reconhecer os pecados, pedir perdão. Eu não sei se você está notando, ele tinha tudo, teve uma infância magnífica, ele era a bola da vez. Na realidade, ele tinha tudo, mas dentro dele ele não tinha nada, era vazio. Ele tinha tudo do lado de fora, mas do lado de dentro ele era vazio, completamente vazio. Ele era osso seco. E caiu na desgraça, e então foi convidado pela ex-esposa a vir na Igreja Universal. Muito bem. Quando ele veio, que ele começou a gostar, admirar a mensagem, o ensino da palavra de Deus, olha só, a palavra de Deus, a profecia. Ele começou a absorver a profecia, então os ossos dele começaram... Muito legal. Os ossos dele começaram a se mexer, se juntar nos seus devidos lugares. E foi criando corpo. Você vê que Deus não faz mágica, mas ele vai mudando a cabeça das pessoas. E as pessoas vão compreendendo o que elas têm que fazer. Que elas têm, não é questão de sentir ou deixar de sentir, não. Sentir é uma coisa, mas quando a pessoa tem consciência do que ela tem que fazer para o benefício dela, então a coisa se torna diferente. E foi o que Deus fez. Com a palavra dele, com a profecia, o seu interior, que estava totalmente dividido, separado, começou a se juntar. E aí ele descobriu, poxa, peraí, eu estou focando na minha mulher, eu estou focando em dinheiro, eu estou focando na minha vida profissional, e não é isso que está bagunçado. Eu não posso primeiro ficar focando a solução do problema exterior. Primeiro eu tenho que resolver o meu problema interior. Primeiro eu tenho que ser uma pessoa, um ser humano, eu tenho que ser uma pessoa diferente, eu tenho que pensar diferente. E ele então aprendeu que a primeira coisa é ter o encontro com Deus, é buscar o próprio Deus, é conhecer o Deus Todo-Poderoso. Como Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então, Deus foi criando, por exemplo, primeiro foi um nervo, primeiro juntou as peças dos ossos dele, os ossos dele. Depois veio os nervos, depois veio carne, depois veio a pele. Vamos ver como é que isso aconteceu. Vamos dar continuidade. Pode rodar. Pedir perdão mesmo, mas de coração, lá do fundo, ser sincero. Depois de tudo isso, se batizar. Quer dizer, encerrar
o velho mundo, a velha criatura, e não voltar mais a fazer. E depois eu escutei algo que eu já tinha ouvido sobre o Espírito Santo. Houve um entendimento de que o meu relacionamento com Deus tinha que se estreitar. Então eu aprendi de que maneira. Não era fazendo uma oração no dia ou na noite, ou aquela que você deita assim e fala, Pai nosso que estás no céu, acabou. O que eu fazia, sempre fiz, quando lembrava, certo? Não, eu tinha que manter isso todo dia, e isso foi um aprendizado, uma disciplina que eu tinha que colocar na minha vida. Então, ao me levantar, eu conversar com Deus, falar com Ele, entregar a minha vida para Ele, entregar o meu ser, a minha alma, o meu espírito, sempre renovar isso. Até que veio uma campanha do jejum de Daniel. Eu falei, eu vou pegar forte, eu vou pegar forte. E aí eu entrei de cabeça, como se diz, né? Falei, essa eu vou praticar. Então, tudo quanto era notícia do mundo, eu consegui separar. Eu era um viciado em reportagem, notícia. E aí foram 21 dias me dedicando à questão espiritual, me dedicando à comunhão com Deus, falando com Ele e sendo firme aí na disciplina. E aí aconteceu. Nossa, foi em abril de 2013. E lá naquele altar, reservamos um canto. A busca foi tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que de repente eu comecei a chorar, a sorrir. Foi um negócio extraordinário. Não dá para mim te explicar. Eu não consigo aqui descrever. Foi algo assim, sabe, especial. E a alegria, sabe, contagiante. E aí eu tinha certeza, falei, nossa, obrigado, meu Deus. Aí eu entendi que é você ter a certeza da salvação. Porque aquilo estava aqui. Então aquela paz. Eu não vou dizer para você que a guerra não tem. Tá? Ainda passo por lutas todos os dias. Mas eu vou deitar, eu durmo, eu tenho paz. Eu digo, não, hoje eu estou preparado. Porque Deus é quem conduz a nossa vida, quem nos organiza. A empresa, hoje eu tenho a empresa tocando. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso. É outro tipo de conversa. Hoje existe diálogo, conversa, cumplicidade, ajuda. Ela cozinha ou lava a louça. Eu cozinho, ela lava a louça. Nós dois fazemos as coisas juntos. Eu não consigo me ver sem Jesus, sem o Espírito Santo. Eu não consigo me ver sem essa relação. Porque é o que me dá tranquilidade, é o que me dá equilíbrio, é o que me dá a certeza. Eu já ouvi essa frase, que eu não escolhi para vir aqui, nesse mundo. Mas eu posso escolher para onde eu quero ir. E eu já sei, eu escolhi. Eu quero ir para o paraíso.